Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas de volta à nossa conversa sobre a classificação das obrigações. Na primeira parte desse vídeo falamos sobre a obrigação de dar coisa certa. Agora a gente segue comentando o que de mais importante o Código Civil trabalha sobre a obrigação de dar coisa incerta. Primeiro vamos relembrar o que configura, o que faz com que uma relação obrigacional entre nessa categoria, que a gente está nessa categoria classificatória. Bom, isso vai acontecer quando o credor e devedor estabelecem um compromisso de que um bem será entregue pelo devedor ao credor, mas não se individualizou ainda que bem é esse. Então vamos voltar ao exemplo que eu dei no vídeo passado. Vamos imaginar um casal de noivos que contrata um buffet, estabelece que o buffet vai fornecer para a festa desses noivos, a festa de casamento, tantas garrafas de vinho, tantas garrafas de cerveja e tal, mas não se individualiza ainda que marca. Fica estabelecido que a individualização, a escolha específica de qual bebida, qual doce, né, vai ocorrer no momento mais próximo ali da festa. Tudo bem. Isso implica que, enquanto a escolha não é feita, não dá para o devedor falar em perda da coisa, muito menos em deterioração. Não dá para esse buffet procurar os noivos antes da escolha ser feita, de qual doce, por exemplo, vai ser realizado, e dizer: olha, pessoal, não tem mais como entregar o doce. Olha, pessoal, não tem mais como entregar a cerveja. Fala, mas por que não? Ah, porque as que eu tinha em estoque, todas pegaram fogo. Mas, assim, eu ainda a gente não definiu qual vai ser, qual a cerveja vai ser. Por que você está dizendo que a que você ia me entregar era a que estava no estoque? Você não sabe o que seria escolhido. Então, num primeiro momento, o fato da obrigação ser de dar coisa incerta gera essa consequência. Enquanto não houver a escolha, a individualização do que deve ser entregue, não tem como a gente falar de perda do bem, de deterioração. É preciso, então, o raciocínio todo vai ser aplicado da escolha para frente. E aí, cabe dizer, a partir do momento que, na obrigação de dar coisa incerta, o bem passa a ser determinado, no nosso exemplo, a partir do momento que as marcas das bebidas, o tipo de doce, o tipo de comida já é escolhido por quem quer que tenha que escolher, a coisa ser dada se individualiza e a partir daquele momento a gente passa a aplicar as regras das obrigações de dar coisa certa. Então, a partir do momento que fica definido que vai ser entregue a cerveja ABC, da marca ABC, o vinho da marca XYZ, o doce 1, o salgado 2, ali para frente, então, aquela obrigação que era de dar coisa incerta se transforma em outra categoria, que é a obrigação de dar coisa certa, e atrai a incidência das regras dessa segunda categoria. Beleza, só que aí você me pergunta, ótimo, nada mais lógico. Agora, quem é que vai escolher? Quem é que faz essa escolha? Bom, a resposta também segue uma linha bem lógica. As partes vão definir. Credor e devedor vão definir, vão chegar no consenso de quem deve fazer essa escolha no momento que eles celebram a obrigação, a relação jurídica obrigacional, ali eles vão dizer se a escolha é do credor ou do devedor. Voltando ao nosso exemplo, quando os noivos contratam o buffet, nessa contratação vai ficar definido. É o buffet que vai escolher a marca ou são os noivos que vão escolher a marca? Beleza, mas aí você me pergunta de novo. Mas e se credor e devedor esquecerem de fazer isso? Né? Os noivos chegam lá, contratam o buffet e não lembram ali na hora de estabelecer quem que vai fazer a escolha. Bom, aí o Código Civil entra para evitar a briga e vai estabelecer que, se na criação da relação jurídica obrigacional não foi de antemão definido quem vai escolher a coisa a ser dada numa obrigação de dar coisa incerta, a escolha então será do devedor. Então, se as partes não cuidarem de estabelecer quem escolhe a coisa a ser dada,
cabe, segundo o Código Civil, artigo 244, a escolha cabe ao devedor. Voltando ao nosso exemplo aqui. Noivos contrataram o buffet e esqueceram de colocar no contrato, de negociar quem é que vai fazer a escolha. Nesse caso, diz o Código Civil que a escolha caberá ao buffet, porque o buffet é o devedor. E aí você continua me questionando. Poxa, mas aí o devedor vai escolher a pior das opções. Voltando ao exemplo, se o buffet vai escolher a cerveja, se o buffet vai escolher o vinho, ele vai escolher o mais barato de todos. O Código Civil pensou nisso também, e ainda no artigo 244, pontuou que o devedor não pode fazer a pior escolha. Se a escolha cabe ao devedor, dentre as opções que ele tem, ele não pode se dar ao luxo de escolher a mais barata, a pior escolha. Então, o buffet não vai poder escolher o vinho mais barato ou a cerveja mais barata. Ainda na sequência de questionamentos, né? Você pode pensar, poxa, mas o devedor que escolhe, ele terá que escolher o mais caro? Também não. O devedor não pode ser obrigado a escolher a coisa mais cara, né? Então não dá para reclamar de um devedor que tinha o direito de escolha do que ia ser entregue e não escolheu o mais caro, mas ele também não pode escolher o mais barato. Ele precisa ele escolhe, se ele quiser escolher o mais caro, beleza, a decisão é dele, mas ele não pode ser obrigado a isso. Ele vai escolher alguma coisa que está, então, no meio do caminho entre o mais caro e o mais barato, porque, lembrando, o mais barato é uma escolha vedada ao devedor. Então, ele vai pensar, poxa, as cervejas aqui que eu poderia fornecer, já que a escolha cabe a mim, buffet, eu não vou escolher a mais cara, porque eu quero aumentar a minha margem de lucro, não posso escolher a mais barata, então eu vou aqui nessa do preço médio. Ok, a escolha está feita, já que a escolha cabe ao devedor, bom, a escolha está feita, é isso que vai ser entregue ali no dia marcado. Feita a escolha, quem é que está incumbido dela, né? Seja o contrato diz, seja o devedor, no caso do que o Código Civil informa. Feita a escolha, a outra parte tem que ser cientificada dela, e como eu disse, dali para frente a gente segue as regras da obrigação de dar coisa certa. Categoria seguinte, obrigação de fazer. O que caracteriza essa obrigação? Olha, o nome, a denominação que se deu a essa categoria é bastante informativa. Nesse contexto, nesse conjunto de relações jurídicas, o devedor se obriga a uma tarefa ou a desempenhar uma atividade ao credor. Por exemplo, prestar um serviço. Quando o advogado é contratado para fazer uma defesa, ele assume uma obrigação de fazer. O dentista é contratado para fazer uma limpeza nos seus dentes, obrigação de fazer. O marceneiro é contratado para fazer um móvel, uma mesa para você, obrigação de fazer. E nesse ponto você me questiona, mas peraí, o marceneiro, depois que ele faz o móvel, ele tem que me entregar esse móvel. Não seria uma obrigação de dar? De fato, né? Em algumas situações nós temos o devedor de uma obrigação de fazer, que depois de fazer o que ele se comprometeu, ele precisa entregar o resultado, né? O objeto que ele fez ao credor. Está aí o exemplo do marceneiro, é uma boa situação, ilustra bem. Mas ainda assim a gente vai classificar essa situação como obrigação de fazer, porque o compromisso da tarefa prepondera sobre o compromisso de entregar o bem. De fato, há duas coisas aqui: há o compromisso da tarefa e a obrigação de entregar o bem já produzido. Só que a doutrina, o Código Civil, enxerga uma preponderância nesses casos da tarefa, e essa é uma relação jurídica, então, que vai ser pautada pelas regras da obrigação de fazer. Claro, diferente quando você vai numa loja de móveis prontos, você vai nas Casas Bahia, já tem um sofá ali, você fala, eu quero esse sofá, entrega lá na minha casa. Isso é uma compra e venda básica, vai gerar para as Casas Bahia uma obrigação de dar coisa certa. Mas quando você contrata a elaboração
né, de um móvel com um marceneiro, por exemplo, ele vai fazer a cadeira, ele vai fazer o sofá do nada, aí é uma obrigação de fazer, ainda que lá no final esse profissional tenha que te entregar aquele bem. Ok. O Código Civil vai estabelecer nesse caso também são regras que preponderam, né, que priorizam, que estão focadas na hipótese de inexecução da obrigação. Natural, porque se uma obrigação é contratada e tudo é desempenhado conforme as partes querem, combinaram, o Código Civil não vai precisar ser chamado. As partes elas vão se valer da lei e do judiciário, né, quando a coisa não sai como esperado, quando a situação não sai como esperado. Então, numa obrigação de fazer, o contrato um serviço e o serviço não é entregue no prazo, não é entregue como também foi esperado. Nós temos, então, a inexecução dessa obrigação e aí o código ele entra e começa a dar as soluções. E o Código Civil ele diferencia se a gente está diante de uma obrigação de fazer fungível ou infungível. O que o Código Civil chama de obrigação de fazer fungível é aquela que é possível que uma outra pessoa faça. Então, eu quero que troquem o óleo do meu carro. Eu vou na oficina aqui do lado, que é capaz de fazer essa troca de óleo, mas a oficina do outro quarteirão também, a oficina do outro bairro também, aí um serviço, uma obrigação de fazer que qualquer oficina é capaz de fazer. Por outro lado, a obrigação infungível é aquela que só aquele devedor específico é capaz de fazer. Não estou dizendo que nenhuma outra pessoa poderia fazer parecido ou poderia suprir uma necessidade, não é isso. Que nenhuma outra pessoa é capaz de fazer do mesmo jeito. E aí a doutrina sempre aponta o exemplo quando se contrata o show de um artista famoso. Você contrata a Ivete Sangalo para cantar na sua festa. Aí, no dia marcado, ela não aparece. Significa que mais nenhum outro artista poderia dar o show na sua festa? Outros artistas poderiam dar o show, mas não seria exatamente a mesma coisa. Pode ser melhor, pode ser pior, mas a mesma coisa não tem jeito. Aquele show daquela cantora, só ela pode fazer. Então, aí a gente estaria diante de uma obrigação chamada de infungível. Pois bem, a obrigação de fazer acertada não foi cumprida. Se ela for fungível, quer dizer, se qualquer pessoa for capaz de, qualquer pessoa ou outras várias pessoas forem capazes de fazer aquilo do mesmo jeito que o devedor faria, o credor tem essa opção, então, de pleitear junto ao judiciário a autorização para que uma outra pessoa faça a obrigação e que o devedor pague por aquilo. Então, contratei alguém para pintar a minha casa. No dia marcado, ele não apareceu. Então, cumpriu a obrigação de fazer. Eu vou ao juiz e falo: está aqui, eu contratei o pintor João. Ele não veio à minha casa, não vem, disse que não foi no dia marcado. O notifiquei, ele não deu notícia, então parece que ele não vai cumprir a obrigação que ele firmou comigo. Então, judiciário, com base aqui no artigo 249 do Código Civil, eu quero que o tribunal me autorize a contratar um outro pintor, o José, que ele então vai cumprir a obrigação e o devedor original, que é o João, é que vai pagar o José. A oficina não quer consertar o meu carro, sabe-se lá por qual razão. Então, eu peço autorização do judiciário para levar em outra oficina e os custos do trabalho desse terceiro serão arcados pelo devedor original. Tranquilo, é importante lembrar que o judiciário precisa ser envolvido para isso. Pode o devedor simplesmente já procurar o terceiro e mandar a conta para o devedor original. É preciso que esse cumprimento forçado da obrigação de fazer por meio de um terceiro, a satisfação forçada dessa obrigação, passe pelo judiciário. Aí você me pergunta, mas e se houver uma urgência? Uma cirurgia, por exemplo, preciso contratar um médico para fazer uma cirurgia, chegou na hora ali,
Um dia antes, o médico falou que viajou de férias, mas eu não posso esperar mais. Eu só tenho aquele dia e eu tenho urgência, né? Se eu for ao judiciário, vai demorar muito tempo. O que eu faço? Bom, vamos lembrar que é sempre possível pedir liminares no judiciário, você pode propor a ação e pedir uma autorização por meio de liminar, mas se a urgência for tão grande que nem para isso dê tempo, aí você pode se valer do parágrafo único do artigo 249, que vai dizer que em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, vai lá, ele próprio devedor, ele próprio credor, desculpa. Se for o caso, ele executa a obrigação, ele mesmo, se ele tiver habilitação para isso, ou ele contrata um terceiro com habilitação para executar a obrigação, e aí depois ele vai pleitear no judiciário o ressarcimento. É uma das poucas hipóteses que o nosso direito privado vai permitir que a pessoa haja por mãos próprias, né, sem provocar o judiciário com antecedência. São muito raras essas situações, e essa é uma das poucas delas. Agora, e se a obrigação foi infungível? Só aquele devedor é capaz de cumprir. Aí não tem como eu mesmo resolver, ou eu pegar um terceiro e resolver, né? E aí, qual a alternativa? Bom, aí só cabe a conversão dessa obrigação em dinheiro, e aí o devedor paga ao credor o equivalente em dinheiro. Eu digo que só cabe isso porque não há meios jurídicos para fisicamente obrigar alguém a fazer algo que não queira. Se eu contratei a Ivete Sangalo para cantar no meu casamento e de repente ela me avisou que não vai e não tem nada que possa fazê-la ir lá e cumprir a obrigação que ela tinha firmado, o judiciário não pode sequestrar a cantora e colocá-la no palco à força e obrigá-la a fazer o show à força. O que o judiciário pode fazer, o que a lei permite, é sempre uma invasão patrimonial. Quer dizer, você não quer fazer voluntariamente, então eu vou invadir o seu patrimônio e compensar o credor. No caso ali da obrigação fungível, por exemplo, né? O devedor não quer cumprir, o terceiro cumpre e depois o devedor paga esse terceiro. Mas na obrigação infungível, se um terceiro for chamado, também não vai resolver. Então, infelizmente, nesse caso, o credor fica sem a obrigação do devedor, caso ela seja de natureza infungível, e aí ela vai a juízo pleitear que o juiz arbitre um valor, ou converta, né, a obrigação de fazer em pecúnia, em dinheiro, num valor que vai ser arbitrado pelo juiz, pelo judiciário. Ele vai ver, então, quanto que o show da Ivete Sangalo valeria em dinheiro e vai mandar o devedor pagar esse valor correspondente em dinheiro ao credor, mais perdas e danos, caso, né, ele, devedor, tenha deixado de cumprir a obrigação por culpa. Quer dizer, que se ele poderia evitar a impossibilidade da obrigação de fazer infungível ser cumprida, e ainda assim ele não evitou, e aí ocorreu o descumprimento. Muito bem. É claro que existem outras possibilidades que a gente conhece, não descritas no Código Civil, mas descritas, por exemplo, no Código de Processo Civil, que permite um outro caminho aqui na obrigação de fazer infungível, já que o judiciário não pode fisicamente obrigar alguém a fazer aquilo que ele não quer fazer. Aí eu retomo o exemplo. O judiciário não pode sequestrar a cantora e colocá-la no palco obrigatoriamente para fazer o show. O judiciário ele só pode entrar no patrimônio das pessoas e nunca na integridade física dela, pelo menos no direito privado, né? Estou falando aqui da prisão lá do direito civil, que aí é outro universo. Mas existe um caminho que o direito processual cunhou, que é, digamos, um meio termo, uma maneira de, apenas mexendo no patrimônio, o judiciário, de alguma forma, entre aspas, motivar a pessoa a fazer o que ela não quer. Que é o estabelecimento pelo judiciário, e aí sempre o judiciário terá de ser envolvido, de uma multa diária. Eu vou ao juiz e falo, olha, que a Ivete Sangalo, excelência,
foi contratada para cantar no meu casamento, casamento daqui uma semana, e ela já está me falando que não vai aparecer e que ela não quer saber de cumprir essa obrigação. Então, peço que seja fixada uma multa diária para o caso dela seguir se recusando a cumprir a obrigação. O juiz vai analisar o meu caso, se ele achar que realmente está tudo comprovado ali, se é realmente o que eu estou dizendo, ele então estabelece, olha, devedora Ivete Sangalo, você assumiu esse compromisso, se você não fizer esse show, você vai ter que pagar uma multa de R$ 1.000 por dia em que você seguir insistindo com isso. Estamos diante de uma situação que o judiciário está só falando de questão patrimonial. Mas, com isso, com essa medida, não há como negar que há um incentivo, entre aspas, para que essa devedora repense a decisão de não cumprir a obrigação e, de repente, passe a querer. Falar, ah, não, tudo bem, então mudei de ideia, vou cumprir a obrigação mesmo assim. É um caminho, uma solução bastante prática, né, que foi trazida pelo direito processual e que é perfeitamente aplicável aqui. Não está descrita no Código Civil, mas é, sim, perfeitamente aplicável aqui. A obrigação de não fazer, né? Aquela obrigação que passa por uma omissão, por uma abstenção do devedor. Um caso em que, por lei ou por negociação entre as partes, o devedor se compromete a não fazer algo. O exemplo mais invocado pela doutrina, sempre trabalhado, porque muito ilustrativo, é o exemplo, é a situação do sigilo. Alguém toma conhecimento de algumas informações e, a princípio, aquilo que você sabe, você poderia contar para os outros, mas, naquele caso, ou a lei ou a relação que você mantém com a outra parte cria para você uma obrigação de sigilo. Dando um exemplo aqui de algo, de uma obrigação de não fazer nesse exemplo, nesse sentido, dado pela lei. Nós temos, por exemplo, psicólogo que ouve o relato dos seus pacientes e não pode revelar aquilo. Temos também, aí já criado por meio contratual, um empregado que, no contrato de trabalho, assume uma obrigação de sigilo com relação às informações que ele obtiver enquanto ele trabalha. Como eu disse nas outros slides, enquanto esse tipo de obrigação transcorre bem, enquanto o devedor está cumprindo, que aí o Código Civil nem entra nesse mérito, porque de fato o Código Civil não é necessário se está tudo transcorrendo bem. É quando essa obrigação é descumprida ou claramente está para ser descumprida, é que o direito vai ser chamado. E aqui as soluções que o Código apresenta variam se estamos diante de uma obrigação de não fazer caracterizada como instantânea, obrigação de não fazer caracterizada como permanente. A instantânea é aquela que, uma vez descumprida, ela inclusive perde o sentido de continuar existindo. Um sigilo que, né, você trabalha aqui para a minha empresa e você vai ter acesso a uma fórmula secreta do nosso produto. Você assume a obrigação de não revelar essa fórmula para ninguém. Mas se você revelar, já era. Aí a fórmula já ganhou o domínio público, todo mundo já está sabendo disso. Não adianta mais eu insistir nessa obrigação. Cabe a mim, credor, nesse caso, apenas exigir perdas e danos. Olha, meu empregado que ele assumiu uma obrigação de não fazer instantânea, ele descumpriu, revelou um segredo que agora deixou de ser segredo, agora tanto faz, Toninho, aí todo mundo já está sabendo mesmo. Então, já era o sigilo, mas eu quero uma indenização por perdas e danos pela inadimplência obrigacional. Agora, as obrigações de não fazer permanentes são aquelas que, ainda que descumpridas, elas continuam sendo úteis, continuam fazendo sentido exigir. Vamos pensar na obrigação de fazer silêncios depois de determinada hora. O condomínio estabelece isso, ou a própria lei estabelece que depois das 10 horas da noite não pode mais fazer barulho acima de determinado volume. Não pode fazer festa no condomínio, por exemplo. Mas tem um morador que nas últimas semanas descumpriu essa regra. Então ele tinha uma obrigação de não fazer barulho, ele fez,
E continua fazendo sentido eu exigir isso para o futuro. Então, eu quero uma indenização por perdas e danos pelo descumprimento já configurado, e eu quero uma medida judicial que impeça esse devedor de daqui para frente seguir descumprindo a obrigação de não fazer que cabe a ele. Obrigação de fazer permanente, descumprida, credor exige indenização por perdas e danos e uma ordem judicial para que o devedor ou desfaça o que ele fez indevidamente, ou uma ordem judicial para que ele não faça mais aquilo dali para frente, sob pena de multa diária. Caso de festa, né? Indenização pelas festas que ele já deu no horário que ele não deveria dar e uma ordem para que ele não faça mais dali para frente, sob pena de pagar uma multa diária. E essa questão que eu disse de desfazer, né? Quer dizer, algumas obrigações de não fazer, quando descumpridas, geram um resultado concreto. Por exemplo, alguém tem a obrigação de não construir muros num condomínio. Cara, no seu lote você não pode construir o muro, que a convenção de condomínio aqui impede isso. O sujeito vai lá e constrói o muro mesmo assim. Então, o credor dessa obrigação, que é o condomínio, vai exigir que o muro seja desfeito e que haja uma ordem judicial também para que aquele condomínio não volte a repetir o erro. Claro que isso também vai variar se há culpa ou não por parte do devedor. Se o descumprimento da obrigação de não fazer foi sem culpa, o psicólogo revelou a informação porque ele foi coagido, a pessoa fez barulho porque ela também não podia ter evitado aquilo. O barulho é uma criança recém-nascida que está chorando muito, né? Se não há culpa por parte do devedor, não há que se falar em perdas e danos. Você vai falar apenas se for uma obrigação instantânea, na extinção daquele vínculo obrigacional, se for uma obrigação permanente, uma perdas e danos, mas uma ordem judicial para que aquilo não volte a acontecer dentro do que o devedor pode evitar. Agora, se o descumprimento for culposo por parte do devedor, aí a gente vai falar nas perdas e danos e nas consequências completas que a gente tratou aqui, que o Código Civil traz para esse contexto. Beleza? Fechamos, então, essa parte da obrigação, da classificação das obrigações com relação ao objeto. Na segunda parte dessa nossa conversa, a gente começa a falar de outros critérios classificatórios, tá bom? Então, não perca essa sequência do nosso debate, mas por hora fico por aqui. Valeu pela atenção. Tchau, tchau.